A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresenta Programa Gotas de Luz, com Sebastião Cândido. O Evangelho de Jesus na dose certa. Todas as quartas-feiras, às 16 horas. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus, nosso querido e amado Mestre, esteja e permaneça junto a nós hoje e sempre. Estamos aqui, então, dando início ao nosso segundo programa, o Evangelho na dose certa. E todos nós aprendemos com Kardec que através da prece, que através da oração, nós podemos pedir, louvar e agradecer. E ao pedir nesta tarde a proteção do Pai Todo-Poderoso, de Jesus, o amor incondicional, vamos então fazer a nossa prece de abertura hoje, sendo ela a prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós vamos falar das bem-aventuranças, também conhecido como o Sermão da Montanha. Esse código de conduta, esse código de moral que Jesus deixou para toda a nossa eternidade. Eternidade, sim, porque conhecimento não se perde, conhecimento não se perece. E se nós observarmos entre os muitos ensinamentos de Jesus, o Sermão da Montanha é aquele que, segundo historiadores e pesquisadores espíritas, eles dizem que é o mais completo. Porque se na jornada do Cristo, enquanto caminhava aqui entre nós, a manifestação divina do amor, em certas situações Jesus se dirigia apenas aos discípulos, que depois viriam a ser apóstolos. Em outras, Jesus se dirigia aos discípulos e também à comunidade. E em outros casos, Jesus se dirigia a
todos os encarnados que ali estavam. No Sermão do Monte, Jesus se dirige a todos os encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra. Porque, diferentemente do que muitos apregoam, na espiritualidade nós aprendemos, nós evoluímos, nós também conquistamos a nossa evolução espiritual. Então, falar do Sermão do Monte é sim, além de uma alegria imensa, compreender como Jesus nos deixou um passo a passo para que nós possamos alcançar a plenitude da nossa existência. O que seria, então, as bem-aventuranças e quais seriam elas? Nós sabemos que elas são nove bem-aventuranças. Também, né, que poderiam ser traduzido por bem-aventurados, os felizes ou os felizes. Tudo depende como nós vamos ver mais para frente também na própria tradução. Mas o que importa para nós é saber que elas aqui estão e não são todas elas alcançáveis em um planeta de provas e expiações. São essas, devido às traduções, algumas de interesse de algumas religiões, elas sofrem alguma alteração na sua distribuição, que não importa muito, mas quando nós compreendemos o significado segundo a doutrina espírita, nós vamos vendo que a sequência é importante sim, porque o Sermão da Montanha é como se nós estivéssemos nos dirigindo a uma criança. Fala-se para a criança de acordo com o seu entendimento, depois para o adolescente, para o jovem, para a madureza, para a velhice e também para os desencarnados. São elas, bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Pode ser pobres de espírito, até poderia, mas aí nós estamos qualificando. Então, o que Jesus disse? Os pobres em espírito, humildade, simplicidade. Bem-aventurados os que têm o puro o coração. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os que choram. Em algumas traduções está escrito: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. E encerra: bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aí nós vamos encontrar em algumas obras a colocação, o porquê dessa sequência das bem-aventuranças serem elas de forma progressiva, de acordo com a evolução do espírito. Porque nós somos criados simples e ignorantes, mas à semelhança de Deus. Então, depois que passamos pelo elemental, qual é as nossas primeiras encarnações? Onde elas se realizam? Nos mundos primitivos. Nós estamos iniciando a nossa caminhada, bem como estes mundos nesta condição. Eles também estão em evolução. Nos mundos primitivos, e os espíritos, então, lá na sua origem, não tem bem-aventurança. Nos mundos primitivos, não existe as bem-aventuranças. As três primeiras, na ordem,
também não é de acordo com o que está no Evangelho de Mateus, porque o próprio Jerônimo, que foi quem compilou a Bíblia de Jerusalém, ele observou as orientações do papado da época e não a sequência em que elas foram ditas. E a partir daí, as Bíblias, todas as colocações que foram feitas, passaram a obedecer à ordem cronológica, então, de Jerônimo. O que ele diz? Mas as 3 primeiras bem-aventuranças, elas precisam ser adquiridas no mundo de provas e expiações. Aqui nós começamos a nossa jornada, consciência do erro, do certo, do livre-arbítrio, que hoje nós já dispomos. Sim, então, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essas 3 primeiras está ligada a provas e expiações, sofrimentos, dores, reparações, para que nós possamos nos reconciliar com a lei divina. No planeta, o planeta Terra, apesar que temos aí sim ideia, já nos foi passado orientações no sentido de que existem, igual planeta de provas e expiações igual à Terra, que existem mais 4, mas com situações diferentes, cada um com a sua particularidade. Mas os planetas de provas e expiações oferecem as condições necessárias para que nós nos qualifiquemos a sermos também o mundo de regeneração, para que nós possamos alcançar esta condição. Para sair, vamos assim dizer, da Terra, nós precisamos adquirir essas 3 bem-aventuranças, essas 3 virtudes, essas 3 qualificações. E aí chegamos naquela que é a condição em que o nosso planeta Terra hoje está sedimentado. Nós estamos a caminho de um mundo de regeneração. E o mundo de regeneração tem 2 outras bem-aventuranças que é particularmente de mundo de regeneração. Tem essas 2 bem-aventuranças só podem ser adquiridas nos planetas de regeneração. São elas: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que isso tem a ver conosco? Porque possuíram a Terra. O planeta Terra continua sendo o planeta, mas para que nós aqui estejamos, nós precisamos estar em condições de entendimento e de aprendizado suficiente para podermos estar aqui encarnados no planeta Terra. Então, o planeta de regeneração está aí, o mundo de regeneração está muito próximo, não em relação à eternidade. Deus não tem pressa, Jesus não tem pressa, mas, por outro lado, nós, os espíritos encarnados e desencarnados ligados ao planeta, nós não podemos mais perder tempo. Então, nós chegamos nos mundos de regeneração com essas 3 primeiras: os pobres em espíritos, os que choram, os que têm fome de justiça. Nos mundos de regeneração, nós adquirimos os mansos porque possuirão a terra. Vamos ter a oportunidade, enquanto lá estagiamos, de desenvolvermos essas 2, as quais nós vamos somar as 3 anteriores que nós trazemos do mundo de provas e expiações. Saindo do mundo de regeneração, os espíritos então ingressam nos chamados mundos puros. O que é os mundos puros? A qualificação, como Kardec muito bem colocou, né, lá na qualificação, a escala dos espíritos, da pergunta 100 até a 125, se não me falha, mas é muito tênue essa linha dos mundos, mas servem para que nós compreendamos.
Nos mundos puros, ou em algumas traduções, mundos felizes, nós vamos buscar a aquisição de mais duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor, a justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, todos aqueles que ali sofrerão perseguição, discriminação, preconceito, muitas vezes ainda martírios, sim, é exatamente porque em todos os lugares vão existir, de certa forma. Mas é que alguns dizem assim, mas nos mundos puros ainda passarão por isso? Enquanto nós não atingirmos a esfera crística, todos nós ainda vamos precisar reencarnar. A prova disso é João Batista. João Batista, o único espírito que aqui esteve que recebeu um elogio direto do Cristo, quando o mestre se referindo a ele disse: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas, ele ainda fala, mas no reino do Pai, ele ainda é um dos menores. Mas nós vamos, mesmo sofrendo ainda essas perseguições, não está dizendo que nós vamos sofrer a perseguição no mundo puro ou nos mundos felizes. Mas como nós já temos condições de servir, nós podemos reencarnar em um outro mundo. E é nesse mundo, por falar de amor, de caridade, de fé, que nós seremos perseguidos. Não é no mundo em que ora nós já estamos qualificados a morar. A outra, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A paz é muito relativa. A paz é algo que se busca. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de luta. Paz não é ausência de dificuldades. Paz é um estado de espírito. Paz é consciencial, é de nós, é a nossa relação com Deus, é de como nós vivemos as nossas experiências. Adquirimos mais essas duas virtudes. Então, as duas bem-aventuranças nos levam àqueles chamados mundos divinos ou mundos celestes, onde para muitos é a morada aí dos arcanjos, como Gabriel, Rafael, Micael, entre outros, que vêm exatamente auxiliar o co-criador desses mundos. No caso dos arcanjos conhecidos por nós, então, estão aqui auxiliando o Cristo. Se alguém quiser ter um relato, se alguém quiser ter um pouco mais de conhecimento sobre como se processa, leiam o livro, né, o livro Maria de Nazaré, do Miramês, que lá ele fala da participação efetiva desses arcanjos que acompanham mesmo a reencarnação aqui de Maria. E nos mundos felizes, nesses mundos celestes ou divinos, lá tem a penúltima das virtudes, das bem-aventuranças, as quais nós podemos alcançar. Os que, por minha causa, sofrerem insultos, perseguição, e mentindo de todo mal sobre vós, alegrai-vos e exultai-vos, pois grande nos céus será a vossa recompensa. Não poderia ser de outra forma. Nós vemos aí os apóstolos martirizados, próprio Paulo, Lucas e todos os demais que ajudaram, que auxiliaram na divulgação e implantação do Evangelho de Jesus, no pós-retorno de Jesus em espírito ao mundo espiritual, mas sempre nos acompanhando. Então, sendo essa morada divina, essas criaturas, eles já estão em condições de ajudar, não só os co-criadores, mas muitos colaboram de uma forma mais direta com essa comunidade de espíritos puros, sobre os quais está colocada as rédeas da organização do nosso hoje conhecido multiverso. Então, quando nós atingimos essa condição de mundos divinos, nós estamos próximos daquela que é a mais alta hierarquia que nós conhecemos, que é a esfera crística.
porque a última das bem-aventuranças, ela só pode ser adquirida no mundo crístico, na esfera crística. Por quê? Porque ela diz o seguinte: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Em toda a nossa caminhada, em toda a nossa jornada evolutiva, o que nós temos de conhecimento de quem viu quem viu a Deus? Qual espírito teve, não o privilégio, mas alcançou a condição evolutiva, moral, amorosa de ver a Deus, senão o Cristo? Não é por isso que ele afirma: eu e o Pai somos um. Então, ele está dizendo que ele pensa, ele consegue captar pensamento divino, o pensamento de Deus. Mas, acima de tudo, ele está em perfeita sintonia com Deus, com o Pai, que sabe que ele, tudo que ele está fazendo. Então, nesse sentido, nessa progressão evolutiva, dentro dessa caminhada a qual nos espera, hoje nós entendemos o porquê que esse código de conduta, esse código de moral, porque muitas pessoas, quando nós conversamos, se nós perguntarmos: você tem o coração puro? A maioria delas vão afirmar que sim. Por quê? Eles não entendem ainda o fato de nós darmos esmola, de ir à missa, de ir ao culto, de fazer evangelho no lar, de nos esforçarmos para que nós possamos aprender um pouco mais, educar os nossos filhos, passar a eles princípios e valores e conceitos morais, apresentando um Deus que hoje nós já conseguimos enxergar nas suas leis perfeitas. Muitos de nós achamos que isso é o suficiente para ter um coração puro. E aí, quando nós olhamos Jesus, então nós compreendemos o sentido e a recomendação que ele faz sobre exatamente essas bem-aventuranças. Na caminhada do Cristo aqui entre nós, certa feita um jovem então se aproximou dele e disse: Mestre, eu sei que tu és bom, porque tu és o Filho de Deus. Então, peça ao meu irmão que divida comigo a herança. A resposta de Jesus, de uma forma tão simples, porém categórica, nos remete às bem-aventuranças. Jesus responde ao jovem: quem disse para você que eu sou bom? Bom, somente Deus, nosso Pai, que estás nos céus. Se Jesus não se considerava bom o suficiente para essa compreensão, para esse entendimento que tinham dele, o que será de todos nós? Por que que nós queremos muitas vezes já nem sermos comparados com Jesus? Tem muitas criaturas aí que já entendem que poderiam ser chamadas de deuses. Mas a ilusão, sim, toda essa utopia faz parte e nós precisamos colaborar. Bem-aventurança é um conceito ético que ainda não é muito bem definido, não, nem estruturado, porque elas são apresentadas num contexto muitas vezes perverso do mundo em que se encontravam. Porque naquela época em que Jesus o pronunciou, esse Sermão do Monte, porque foi ali no sopé da montanha, a predominância do direito da força sobre o direito era ainda muito forte, era muito predominante. Então, quem tinha força, quem tinha o poder, quem tinha a autoridade, muito mais se impunha pelo terror do que pelos os direitos. O Emmanuel nos diz que nós precisamos respeitar as ordenações humanas, ainda que pareçam cruéis, mas é uma forma de nós nos disciplinarmos e desenvolver a humildade que tanto buscamos. A escravidão política e social, econômica, de credo e de raça permanecia. Então, tinha uma classe dominante, tinha uma classe poderosa, tinha uma classe política, especificamente fariseus, saduceus e ali os levitas,
os escribas, que tinham esse poder de domínio, criar leis e interpretar. Então, quanto mais mantivessem o povo na ignorância, melhor seria para todos eles. Então, esse momento das bem-aventuranças, além de servir de alerta para essa classe dominadora, mostra que não é a insubordinação, não é simplesmente aqui as arruaças, não é aí as discussões que vão levar. É uma luta moral para que a conscientização leve a todos a um objetivo final. Os interesses comuns da época, girando em torno da posse, da propriedade, dos bens terrenos, então, ou muitas vezes das pessoas, porque naquela época os escravos era muito comum. Para nós hoje, parece inconcebível que uma pessoa possa escravizar a outra. Mas nós já vivemos situações em todo o planeta em que tudo isso era normal. Ter um espírito, ter um irmão que foi criado igual a ele, como se estivesse ali como um animal apenas para servi-lo. Outra coisa que levou Jesus a colocar para nós todo esse caminho, todo esse direcionamento, ele está ligado ao paganismo, ao politeísmo, que então estava perdendo terreno, com a ideia que já tinha sido implantada lá por Abraão, do Deus único, a partir da chamada aliança do Antigo Testamento, né? O sacrifício de Isaac, então, a aliança que Deus fez. Então, esse paganismo, porque não eram aqueles que não seguiam ali as orientações de Moisés, então, que é a época, porque Jesus tinha acabado de chegar. Jesus tinha acabado de reencarnar, estava iniciando a sua vida pública aos 30 anos, logo depois da decapitação de João Batista. Então, esse era o momento. Jesus entendia que iria, como ele vai encerrar o Sermão da Montanha, porque Jesus encerra o Sermão da Montanha com haverá falsos cristos e haverá falsos profetas. Então, Jesus sabia da nossa inocência, da nossa ingenuidade, mas também já sabia de que nós gostamos muito de terceirizar as nossas responsabilidades. E enquanto houver consumidores, vai haver falsos cristos e falsos profetas, que vão, sim, oferecer vantagens, vão oferecer regalias, mordomias e soluções sem sacrifício, sem renúncia, sem trabalho. E nós, hoje, nós espíritas, talvez seja essa a nossa maior responsabilidade. Sem trabalho, porque a lei do trabalho, a lei da conservação, assim como a lei da destruição, são leis naturais, inseridas lá no livro dos Espíritos. São as leis morais que nós precisamos. Ninguém precisa saber de cor, ninguém precisa decorar as bem-aventuranças ou as leis morais, mas é preciso ter-se o conhecimento para que nós não fiquemos blasfemando aquilo que nós não conhecemos. Então, nesse momento em que Jesus está ali reunido com os seguidores, os discípulos que estão o acompanhando, vendo todas as suas realizações, como é a vida de Jesus em comunidade e, principalmente, como Jesus trata o coletivo, atento aos seus ensinamentos. Muitas vezes em busca de fenômenos. O que chamava mais atenção era os fenômenos de Jesus, mas a fala pausada, carinhosa, amorosa, tudo isso cativava. Jesus cativava pelo exemplo, Jesus acolhia, Jesus direcionava. Ele não perguntava quem era, de que raça, de qual local, o que fazia, do que trabalhava. Não, Jesus acolhia dele. Então, ele consolava e, a partir daí, ele encaminhava. Então, é nesse momento em que os primeiros sinais para a aquisição da consciência individual, responsabilidade nossa e coletiva, porque nós temos
responsabilidades familiares quando encarnamos no ambiente doméstico, temos responsabilidades conosco, familiares, nos nossos ambientes de trabalho, e temos a responsabilidade coletiva, a responsabilidade universal. Qual a relação que nós temos com os outros continentes? Nesse momento não importa, mas assim como a doutrina espírita, através dos seus postulados e da sua revelação, tudo aquilo que é de interesse coletivo vai ser divulgado em todas as partes. E para isso é preciso ter alguém. Mediunidade existe desde que o mundo existe. Então, é que Jesus chega exatamente para auxiliar e facilitar a transição dessa barbárie para uma civilização comum. Família instituída, livre-arbítrio sedimentado e, principalmente, um caminho e uma direção a seguir. Vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar com as bem-aventuranças. A Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Voltamos. Bem-aventurança também poderia ser chamado de em marcha, em evolução. Caminhe, ande, siga em frente. Bem-aventurança na filosofia grega quer dizer felicidade. Por isso, algumas obras, ao invés de dizer bem-aventurados os, diz felizes os pobres em espírito. Então, em grego, bem-aventurança quer dizer felicidade. E a felicidade é o fim último e o supremo bem do homem, a que constitui o verdadeiro sentido da sua vida. Não existe um caminho para a felicidade, mas a felicidade é o caminho. Se disse Salomão que a felicidade não é desse mundo, frase que foi depois colocada por Jesus, mas a frase pertence a Salomão, está no livro do Eclesiásticos. Então, quando ele fala felicidade não é desse mundo, porque muitas vezes nós colocamos a felicidade nos bens terrenos. Nós depositamos a felicidade no carro, na família, no emprego, nos bens materiais. E quando, por razão ou outra, isso vem a ser corroído, vem a ser destruído, lá vai a felicidade junto. Mas em hebraico, que é o original, então, bem-aventurança quer dizer em marcha. Por isso é gradativo, por isso ela é ascensional, por isso ela é sempre nessa sequência. É como não é um degrau, mas é uma rampa contínua. E por isso, quem ficar parado, quem ficar estacionado na preguiça, na inércia, quem ficar esperando o famoso Deus proverá, não vai andar. Então, ficar parado aqui esperando a solução daquilo que nos aflige, esquecendo as nossas responsabilidades, então não serve. Por isso, a tradução. Pouco importa, mas para nós aqui, felicidade é esse o sentido que nós nos encontramos para viver. Tamanho é a responsabilidade e esse conhecimento. Tudo isso que nós adquirimos com as bem-aventuranças, aprendendo como viver em prática, foi o que levou Gandhi a dizer: se algum dia queimarem ou destruírem todas as obras sacras existentes, santas, as obras santas, todos os livros de aprendizado de qualquer área que seja, ele falou, mesmo que tudo isso seja destruído e queimado, o homem ainda terá um caminho seguro para chegar à casa do Pai. Então ele está se referindo às bem-aventuranças. É esse o sentido. Gandhi foi, sim, um grande exemplo.
falho, como todos os outros, todos nós somos. É uma referência, porque é uma referência, por exemplo, de uma guerra sem armas, mas conseguiu trazer um pouco de alegria, de paz à turbulência em que o seu povo vivia. As bem-aventuranças têm isso, como todo o código que Jesus nos deixou como legado. Não é só isso. Todo mundo, às vezes nós olhamos e é triste de ver as pessoas dizerem que ama o carro, que ama o gato, que ama a casa, que ama isso, que ama os bens materiais, mas não são capazes de dizer um eu te amo para os familiares que muitas vezes os criticam dentro do próprio ambiente doméstico. É preciso lembrar sempre que no nosso planejamento reencarnatório, nós escolhemos, muitas vezes imploramos para que esses espíritos, a quem nós muito devemos, que eles pudessem reencarnar junto conosco, exatamente para que nós pudéssemos, através do amor, da caridade, da paciência e da tolerância, ter condições para ensinar e aprender, para educarmos e sermos educados pelas suas atitudes. Muitas vezes aqueles que não concordam conosco fazem-nos andar, fazem-nos seguir a marcha com muito mais constância e benevolência do que aqueles que apenas nos elogiam, aqueles que veem em nós qualidades que nós ainda não dispomos. Fazendo um comentário rapidamente sobre cada uma delas, porque o nosso tempo, ainda que seja, mas não daria para abordar com uma sequência natural, mas o suficiente para nós compreendermos. Vamos ver se nós conseguimos falar um pouquinho de cada um individual. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Como nós vamos viver pobre de espírito? O que nós temos hoje? Nós temos no planeta Terra um mundo rico de pobres morais. Aqui é uma riqueza, mas pobres morais. Tenham fortuna, tenha riqueza, mas sem moral nenhuma. Mas, por enquanto, nós temos uma força dominante, uma força poderosa. Exatamente aqueles que têm fé e amor, só não têm força. E aí, como podemos viver pobres em espírito? Tendo sem ser encarcerado pela posse. Para nós é muito mais importante ser do que ter. É sempre que nós possamos, aquilo que nós temos é temporário. Aquilo que nós somos é para toda uma eternidade. São essas as diferenças para que nós possamos buscar aí a felicidade. Eu somente serei feliz quando tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver uma casa, uma família, um carro, um emprego, uma empresa, quando eu tiver conhecido alguns países, eu vou ser feliz. Será? E aí, quando voltar? Vai estar sempre faltando alguma coisa. É preciso preencher esse vazio existencial com as coisas divinas, com os ensinamentos de Jesus, praticando o evangelho na dose certa. À medida que vamos conscientizando, nós vamos, sim, exemplificando, por que não? Ainda que imperfeitos, nós servimos de referência para muitas das criaturas. Aquilo que nós temos, vamos usar sem abusar. Vamos desfrutar dos bens da terra, que são mensagens dos bens dos céus, mas deixá-los com naturalidade quem não os tem. Então, não é porque alguém mora aqui, né? Não é porque alguém mora em um bairro chique, não é porque a pessoa tem uma casa que parece um palácio, enquanto o outro mora na comunidade. Muitas vezes, ali na comunidade, na simplicidade de um lar, junto hoje aos seus entes queridos, às vezes uma refeição simples, onde ali os pais estão reunidos juntos com seu filho, ali reina a paz. Porque não é o que eles têm, é o que eles convivem dessa forma. Se nós observarmos o exemplo maior do Mestre, Jesus está falando de si. Porque Jesus, entre tantos aqueles poderosos, só para citar alguns, Anás, Caifás, né, estava o próprio Sadoc, né, o grande amigo de Paulo de Tarso, então, que tinham verdadeiras propriedades, mas ali o que ele está contido? Jesus vivia, sua mãe era uma mulher simples, do lar, Maria.
O pai era carpinteiro. Então, mesmo que fosse, Jesus foi aprender o ofício da carpintaria. Quer honra maior do que isso para um pai? Então, isso significa obediência. Então, são essas coisas. Agora, quem desfruta hoje dessa qualificação, com certeza adquiriu em uma vida passada, adquiriu em uma vida pretérita, teve méritos, trabalhou, lutou, reparou, reconciliou e teve a oportunidade nessa encarnação de ter os bens materiais, a chamada riqueza, para lhe dar apoio para a sua continuidade evolutiva. O que não acontece a todos, porque muitos se perdem exatamente pelas facilidades que os bens materiais ainda têm sobre todos. Por isso, foi o que levou Jung a dizer: felizes aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessita. Isso é luta, isso é uma conquista. E essas conquistas que são adquiridas pelo espírito, então essas jamais se perdem. Esse é o sentido, de uma forma geral, dos pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania de glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraído das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu que lhes abrirá as portas, segundo os ditames sublimes da evolução. Então, pobreza não é pobreza material, não é pobreza financeira, é uma condição de humildade, saber viver com o que possui, saber que nós não somos, nós estamos, e é esse o nosso objetivo, é esse o nosso ideal. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Para ser de coração puro, nós temos que aprender a libertar, a desapegar das coisas materiais. Temos que fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Então, a pureza ou a limpeza pode significar um estado, muitas vezes, exacerbado do nosso ego. Então, aquele que é consciente, ele é puro, porque é consciente do seu erro e abre uma porta para experimentar novos aprendizados na sua essência. O erro nunca foi sinal de fracasso, nunca e nem será. O erro não pode jamais ser aliado a um fracasso. Hoje, no mundo predominantemente aí de redes sociais, muitas vezes a perda de um emprego, o rompimento de um relacionamento, a falência de uma empresa, uma morte prematura dentro do ambiente doméstico, muitas vezes isso é relacionado a um erro, ou um erro de criação, ou um erro aí na conduta das criaturas. E muita gente se arvora a falar aquilo que não sabe. Então, o que leva a nós compreendermos? Então, é muito melhor um pai receber um filho ou uma filha de um casamento que não deu certo, do que visitar um ou o outro, um na cadeia e o outro no cemitério. Será que é esse o nosso objetivo? Não é. Então, o coração puro é entender que ignorância é falta de conhecimento, que ignorância é hoje um dos maiores males da humanidade. Nós precisamos instruir, nós precisamos fazer com que as pessoas tenham acesso ao Evangelho de Jesus. A doutrina espírita tem essa característica, interpretar, assim como os benfeitores interpretaram para nós de uma forma simples, mas bastante compreensiva, os ensinamentos de Jesus, nós, espíritas, trabalhadores, servidores, nós que hoje estamos nessa linha de frente, como disse o nosso querido Mário lá no nosso primeiro programa,
hoje nós somos os últimos, os trabalhadores da última hora, porque somos nós que estamos na linha de frente. Não tem. E ainda assim somos uma porcentagem ínfima das demais religiões que pregam a prosperidade material. Mas pureza de coração é exatamente viver essas oportunidades que todos nós temos de colocar em prática um pouquinho daquilo que nós já conhecemos. Então, quando nós olhamos os puros de coração, nós entendemos que projetam nas outras pessoas a claridade dos seus intentos puros. Em todas as situações, em todas as coisas em que vivem, eles encontram sempre a melhor parte da vida, os melhores lugares, porque conseguimos levar assim os propósitos divinos de contribuir, de colaborar. É preciso que todos nós façamos a nossa parte. Se queremos um mundo melhor, comecemos pelo nosso mundo inferior. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Muitos falam assim, mas eu não sei o que é misericórdia. Não é uma palavra muito comum do nosso usual. Realmente não é. E quando não é palavra que nós usamos no nosso dia a dia, às vezes nós temos dificuldades de compreensão, exatamente porque não usamos como deveria ser. Mas misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente com as que se encontram emocionalmente desajustadas. Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação da energia e do amor. Se nós não compreendemos o que significa misericórdia, Jesus deu um grande exemplo de misericórdia, quando foi levada até ele a mulher adúltera. Então ali, sim, tinha a lei de Moisés, tinha a lei mosaica, que instituía a lapidação. Tudo bem, não vamos entrar em detalhes, só o fato que é conhecido. Se tinha uma lei que estava ali autorizando a lapidação, essa lei precisa ser cumprida. E Jesus não poderia, se ele que disse que é preciso respeitarmos, né, as condições em que nós nos encontramos, ainda que passageiras, mas quando levam, a primeira coisa que fala, a lei fala isso, o que Jesus disse. Pois é, mas a lei que vocês conhecem, que manda lapidar, é a mesma lei que fala que é preciso amar ao próximo como a si mesmo. Será que vocês estão em condições de julgar e de condenar? É onde todos foram saindo. Então, Jesus começa ali a mudar o legislativo. Jesus começa ali a mudar como deve conservar, como deve ser aplicada a lei. Não é apenas a parte interessada, o interesseiro, é preciso ver todos, porque muitas vezes a vítima, muitas vezes o réu, muitas vezes aquele que está sendo motivo de chacota, é simplesmente uma má interpretação de quem viu ou de quem interpretou. Então, isso é misericórdia. Pode ser instituído como o perdão das ofensas? Pode, sim. O perdão aqui não é entendido como se fosse o esquecimento do fato. Nós não vamos esquecer, nós não vamos simplesmente dizer que isso não existiu. Isso não acontece, porque ninguém vai tirar na memória, a menos que tenhamos um traumatismo craniano, a menos que soframos o mal de Alzheimer, vai ficar lá o fato. O que nós precisamos é aprender com essa situação. O esquecimento da ofensa, o esquecimento daquilo que fizeram a nós, isso vai vir somente quando a pessoa, né, vai encarregar, sim, de diluir tudo isso com o amor. Vai, sim, buscar essa autossuperação. Vai buscar essa compreensão daquilo que ele está vivendo. O que levou Kardec a perguntar, né, aos benfeitores espirituais como Jesus entendia caridade. Porque ali nós já tínhamos uma ideia do que significava caridade. A caridade é aí todas as virtudes em uma só. Então, é preciso, quem já adquiriu
todas as virtudes, assim como todas as bem-aventuranças, já está em um patamar de coração puro, sim. Então, quando Kardec pergunta como Jesus entende a caridade, em uma das colocações, porque ele fala, é preciso ter sempre benevolência para com todos, a necessidade de amar. Indulgência para com as faltas alheias, é a misericórdia do erro dos outros, das falhas dos outros, sem julgar, acolher e orientar, não só a vítima, mas principalmente aqueles que se acham no direito de algozes. E aí ele vai finalizar com o quê? Com o perdão das ofensas. Então, essa situação, onde todos nós nos colocamos de auxiliares, de necessitados, nós temos que aplicar aos outros, àqueles que caminham conosco. Então, a misericórdia poderia ser entendido desta forma, que nós busquemos sempre a paz junto a todos aqueles que caminham conosco. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muito não é simplesmente derramar lágrimas. Chorar é ter saúde espiritual. Nós choramos às vezes de raiva, de alegria, muitas vezes diante da impotência, nós choramos de dor, nós choramos de sofrimento, cada um à sua maneira tem uma forma de expressar. Mas muitas vezes esse chorar é sem lágrimas. E esse chorar sem lágrimas, poucos têm a sensibilidade de compreender, de enxergar e de ver. Então, quando o choro é aquele que evoca uma atitude diante dos nossos erros cometidos. Porque muitas vezes, quando nós, muito mais agindo pelo instinto do que pela razão, nós ofendemos, nós magoamos, nós ferimos as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Às vezes, atitudes silenciosas da nossa parte no ambiente doméstico ferem que, se fosse possível, se existisse um sangue virtual, ele estaria sendo derramado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esses que choram. Os que choram se encontram envolvidos em um processo de crescimento. Ninguém chora à toa. Todos os que choram sabem por que choram. Estão conscientes, por isso estão chorando. Arrependidos, muitas vezes. Só que só arrepender não basta. Não basta somente dizer que está arrependido. Joana de Ângeles instituiu para nós espíritas, na sua série psicológica, uma palavra que para os espíritas está sendo difícil, de difícil aceitação. Ela fala que é preciso sentir. Se nós não sentirmos a dor do outro, se nós não sentirmos a emoção do outro, se nós não sentirmos o que se passa com aquele espírito, nós não encontramos as condições básicas para que possamos ajudar. Então, esses companheiros de jornada, quando consolados, eles projetam um valor e, se recuperando, eles então desenvolvem a capacidade de seguir em frente. O choro e o sofrimento são consequências da incompreensão do nosso desregramento, da transgressão da lei que regem a evolução humana, mas principalmente dos nossos descuidos. Muitas vezes, por poucos momentos ou por raros momentos relacionados a horas, poucos minutos, poucas horas e poucos dias de alegria, de prazer e satisfação, muitas vezes a dor e o sofrimento vêm de vai ser necessária várias reencarnações para que possamos voltar ao nosso patamar de origem, de onde nós nos encontramos. Então, aqueles que sabem esperar e chorar, sem reclamar, sem blasfemar, suportando e principalmente compreendendo nos adversários as circunstâncias do porquê foram feridos, tudo isso impulsiona adiante. Não é ficar lidando, não é ficar implorando ou pensando que Deus errou.
Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? Assim não adianta lágrima, assim não adianta chorar. É preciso ver o que nós precisamos aprender com essas circunstâncias. Um grande exemplo para todos nós são as pérolas. O que acontece quando entra ali um grão de areia? Não sou nenhum oceanográfico para dizer, o nosso querido Mário, o pessoal de Ubatuba, está muito mais capacitado do que eu. Mas as pérolas, o que é? Quando entra ali um grão de areia, ela vai para se proteger, porque aquilo vai lhe ferir, a areia vai lhe ferir, vai machucar, ela vai desenvolver uma proteção. E essa proteção vai formando como se fosse uma couraça que vai se transformar na pérola. Então, o que a pérola significa? A pérola nada mais é do que uma ferida que foi curada. Então, mas ali houve a necessidade da lágrima. Muitas vezes nós vamos olhar, dependendo da cicatriz, às vezes é quase imperceptível. Às vezes o exterior, quem está ao nosso lado, não consegue perceber, mas nós sabemos que ela um dia existiu. Então, o choro é uma forma de expressar sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Celebramos conquistas, celebramos realizações, vitórias, celebramos nascimentos e celebramos, muitas vezes, desencarnes ou mortes com o choro. Sim, chorar ajuda a limpar a alma, né? a desfazer todos esses sentimentos ruins. Depois do choro, nós nos sentimos aliviados, muitas vezes até mais leve para as nossas tarefas diárias. Então, esses sentimentos ruins que muitas vezes nós traduzimos com ai, estou com um aperto no coração, hoje eu estou de coração apertado, estou sentindo uma coisa sufocante, estou sentindo algo que está me sufocando. Então, muitas vezes, as lágrimas, o choro sincero e o desejo de seguir em frente é uma oportunidade bendita para que todos nós possamos aí seguir adiante. Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Herdar a terra significa adquirir uma consciência em saber se relacionar ao todo e de ter uma participação pessoal nesse todo. Se Jesus falava dos bens espirituais, se Jesus falava do reino de Deus, então por que Jesus, em vez de prometer os céus, ou o Éden, ou o nosso lar, por que Jesus fala que herdarão a terra? Naquela progressão. Quem viveu dignamente, quem conseguiu adquirir as virtudes necessárias no planeta de provas e expiações, esse vai herdar a terra, porque vai reencarnar em uma terra regenerada. Vai muitas vezes ser acompanhado dos espíritos familiares, dos espíritos afins, porque os nossos benfeitores, a nossa família espiritual, sim, vai continuar conosco, mesmo em qual mundo que eles estiverem. Não foi esse o grande exemplo do livro Nosso Lar? A mãe do André Luiz, que estava em uma colônia superior ao Nosso Lar, não obteve a anuência para vir visitá-lo, incentivá-lo, amparando e ensinando-o como buscar? Então Jesus está dizendo, quem viver dignamente no planeta Terra, quem aqui praticar a lei de amor, de justiça e de caridade, todos aqueles que se esforçarem para o seu aprimoramento, pelo burilamento para melhor servir, todos esses, sim, herdarão a terra, reencarnarão na terra para continuar a sua jornada. Melhor nós herdarmos a terra, melhor nós estarmos no mundo de regeneração do que sermos exilados aos mundos primitivos, a exemplo dos capelinos. Então, por quê? Eles não herdaram capela regenerada? Não herdaram, por isso foram exilados. E nós sabemos toda a história, não só contada pelo Edgar Armand no livro Exilados de Capela, mas sempre as obras espíritas fazem referência a esse degredo. Então, o mundo hoje, o nosso planeta Terra, ainda que de provas e expiações, não admite, não pode admitir simplesmente aqui aquela condição de violência.
para resolver tudo, a força bruta. Não. E outra coisa, mansidão nunca foi sinal de fraqueza, nunca foi sinal aí de que nós não temos conhecimento, que os outros podem se aproveitar. Não, os homens fortes, os homens poderosos, todos eles passaram pela terra. Muitos deles se declaram como se fossem verdadeiros donos. Talvez não seja essa o maior erro da interpretação de Abraão, quando Deus lhe prometeu que a sua descendência cobriria toda a terra. Ele entendeu uma posse material. Então, eles não precisavam melhorar em nada, porque Deus já tinha prometido que a descendência deles cobririam toda a terra, esquecendo-se de que ali estava falando de moral, estava falando de conscientização, de avanço, consciência cósmica, de destinação a que todos nós estamos sujeitos. Então, quando falamos os brandos de coração, seria muito mesmo o que nós dizer: somos mansos, somos simples, estamos aqui sempre procurando acolher e confortar, na busca não de recompensa. Nós não estamos buscando recompensa, nós não estamos procurando ganhar o céu. Se nós conseguirmos reparar as nossas faltas, os nossos delitos, porque todos somos devedores, de uma forma ou de outra, todos somos. O que nós não somos é pecadores, isso não, mas devedores de uma forma ou de outra, todos somos. Basta olhar as nossas tendências no mundo de hoje. Mas estamos todos confiantes, renovados, em busca do caminho da luz. Vamos para o nosso segundo intervalo, enquanto tomamos mais água. A Rádio Sementes da Boa Nova é mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Voltamos para falar que bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Considerando que a paz é um estado de espírito, então podemos concluir: se a consciência está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter a nossa serenidade. Então, tudo isso é muito importante. Compreender, como dissemos, que simplesmente paz não é ausência de guerra. Muitas vezes, alguns livros, principalmente desses contos para evangelização infantil, trazem uma história bastante interessante, porque fala assim que um juiz, em um concurso em uma cidade, pediu para que cada um definisse o que seria paz, né? E muitos. Então, quase a cidade inteira participou. E os 3 últimos finalistas, teve lá um que então pintou um belo quadro, uma paisagem natural, né? Uma paisagem viva, vamos assim dizer, flores, representando a harmonia, representando um colorido. O outro foi lá e buscou a representatividade, então, de uma ave voando livremente, tendo como pano de fundo o céu azul. Enquanto que o terceiro tirou uma fotografia no mar, de umas pedras, onde em uma pequena abertura nas pedras, ali tinha um ninho de uma ave, que representava ali que tinha algumas coisas. E o juiz acabou considerando essa foto da pedra, das aves, como se fosse a vencedora, o que levou a uma revolta de todos, desde a comunidade, né, que estava ali não aceitando. E aí foram pedir para ele uma explicação. Ele pediu: tudo bem, a natureza está aqui para que todos nós possamos aproveitar. Quem não aproveita, quem não vê, são aqueles que não têm os olhos de ver. Sim, a liberdade do pássaro, alçar os ares, muitas vezes estar imunes das coisas da terra,
aquilo que muitas vezes é pernicioso e vicioso para todos. O pássaro tem a liberdade de ir, então ele está em paz. Porém, vocês repararam que na fenda da pedra existe ali, em meio às ondas, existe ali um ninho onde tem uma ave mãe cuidando dos seus filhotes? O que ela está representando? Que entre as maiores os turbilhões da vida, as dificuldades, as aflições e o temor, ela conseguiu a paz, não só para si, mas exatamente para dar continuidade à vida àqueles seres do qual ela sentia responsável. Então é uma questão muitas vezes de interpretação. Muitas vezes, num conto infantil, para uma evangelização infantil, nós adultos tiramos muito mais proveito. Então, os mansos de coração são aquelas pessoas que são gentis, que sabem viver sem provocar antipatias, sem provocar descontentamento naqueles que caminham conosco. Mantém o seu ponto de vista, porém, está sempre pensando e aceitando as diferenças e as opiniões alheias, respeitando cada pessoa, cada coisa em seu lugar, porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua necessidade. Se nós observarmos os nossos irmãos hoje deficientes visuais, para nós que temos olhos e muitas vezes perfeitos, né, e muitas vezes não aproveitamos, eles ali têm um verdadeiro domínio no seu lar. Eles entram, saem, fazem comida, faz todas as coisas de uma pessoa normal. E é admirável. Se nós fôssemos olhar a lei divina, não tem nada de admirável, mas tem de resignação. Nós é que muitas vezes colocamos eles numa situação de coitados. Agora, retira eles do seu lar, do seu ambiente, do seu habitat e leva para uma casa, mesmo que seja de quem mais lhes ama, a casa da mãe, a casa do sogro, da sogra ou de um irmão. Eles vão se sentir totalmente impotentes, totalmente fora de lugar. Mas não é porque são incapazes, simplesmente estão em um ambiente no qual eles precisam respeitar, porque não é deles. Eles estão ali temporariamente, eles estão ali simplesmente num estágio, seja de dias ou de horas. E isso é aprendizado também para todos nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus não está aqui se referindo àqueles que ficam insatisfeitos com a sua condição, protestam, amaldiçoam, reclamam, blasfemam, promovem muitas vezes essas agitações subversivas. Jesus está se referindo àqueles que, qualquer que seja a classe social em que se encontram, procuram de consciência tranquila seguir-lhes as pegadas, alimentando a nobre aspiração de pautar seus próprios atos de conformidade. Então, não é porque o outro tem que eu tenho que ter, não é porque o outro foi que eu tenho de ir. Não. Nós não podemos viver de comparações. Se nós nos compararmos a Jesus, nós vamos nos sentir muito inferiores. Muitas vezes nós vamos nos sentir impotentes, incapacitados, fracassados, e vai nos levar a um pessimismo que muitas vezes tem situações muito mais agravantes para que nós ainda possamos viver. Mas quando nós olhamos os nossos irmãos, que muitas vezes estão em condições inferiores à nossa, moral, muitas vezes material, de todas as situações, não tem como nós nos olharmos e dizer assim: ainda bem que a minha vida não é assim, ainda bem que a minha família não é assim. Então, são comparações. Ainda é possível de aceitação, passível de aceitação no mundo de provas e expiações? É, mas ao invés de nós ficarmos observando nessa linha de valores, se nós olharmos e dissermos: o que eu tenho para ajudar? O que Deus está me oferecendo como oportunidade de aprendizado? Seguir os passos de Jesus não é apenas ali ficar orando, rezando, genuflexo de mãos postas ou recitando capítulos e versículos da Bíblia. Não,
Seguir Jesus não é apenas dizer que Moisés era médium, que Paulo de Tarso era médium, que Estevão era mentor. Não, que existe anjo sim, que os anjos são espíritos superiores criados iguaizinhos a nós, simples e ignorantes. São coisas fáceis de repetir. Seguir as pegadas de Jesus é vivenciar o seu evangelho. É fazer tudo quanto for possível dentro das condições em que hoje nós já nos encontramos. É essa a situação que nós hoje buscamos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é essa fome de pão que nós encontramos, não é não é essa fome de almoço. Jesus aqui está se referindo à justiça divina. Então, a fome e a justiça a qual ele se refere está no processo de nós entendermos a nossa reencarnação, com quem nós reencarnamos, qual é a realidade de um planeta de provas e expiações e onde nós podemos melhor nos evoluir. Todos nós temos direitos? Sim, e muitas vezes nós ouvimos isso dioturnamente. Eu tenho direito. Sim, mas todo aquele que tem direito também tem dever, também tem obrigação. Então, ser saciado é conquistar os objetivos nobres da passagem de Jesus aqui entre nós. É a prática do bem, é a evolução espirituais. As leis humanas às quais hoje nós estamos sujeitos, elas muitas vezes são falhas e não nos permite realizar aquilo que nós hoje alcançamos já, através do conhecimento e da informação. Mas não é através de revolta, não é através da anarquia, mas sim trabalhar para que as leis humanas possam se adequar e se aproximar das leis divinas cada vez mais rápido, cada vez num prazo que seja melhor para todos nós. Bem-aventurados os pacificadores, nós falamos, a paz é uma busca constante. Todo mundo que se pergunta, se Jesus aparecesse, se Jesus se materializasse para você, o que você pediria para ele, se você pudesse fazer só um pedido? Ah, eu queria a paz do mundo. Sim, muito fácil de dizer, mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos contribuindo para essa paz? Bem-aventurados os que sofrem pela perseguição, pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Não foi só os apóstolos, não foi só ali os seguidores diretos do Cristo, como está muito bem relatado na série romana de Emmanuel, Paulo Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, nós sabemos o que aqueles verdadeiros discípulos dos discípulos, então ali estão relatando. Porque não é fácil. Muitas vezes, todo aquele que se encaminha do bem, se você vai fazer uma palestra, se você vai fazer um evangelho no lar, se você vai fazer uma oração, muitas vezes nós nos encontramos em algumas situações que, graças a Deus e a Jesus, não são constantes, mas muitas vezes no velório tem alguém que nos conhece e diz, ah, você é espírita, você poderia fazer uma oração? Então lá estamos nós. Nós vamos lá e vamos fazer aquela oração, muitas vezes inspirados, intuídos e não mediunizados, mas fazemos aquela oração. Então, aqueles que são de outras religiões viram os olhos, torcem o rosto, piscam, entendendo que nós somos fanáticos. Não, é nosso dever e obrigação. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também me envergonharei dele quando estiver junto do Pai. Então, nós temos que ter essa consciência de que, devido à fé que nós professamos, devido àquilo que hoje nós buscamos em termos de evolução, nem todas as criaturas vão agir e pensar como nós, mas sim, é nosso dever e obrigação seguir adiante. E chegando no final, ali, mais uma vez, das bem-aventuranças, independentemente da tradução, Jesus deixa dois ensinamentos distintos, porém bem práticos, porque Jesus, depois de falar
dos profetas, dos falsos profetas, Jesus fala: vós sois o sal da terra. Por quê? Está contido no Sermão do Monte? Está. Está contido nas bem-aventuranças? Sim. Vós sois o sal da terra. O sal não macula. O sal, na situação em que ele se encontra, ele simplesmente não muda as suas propriedades. O sal dá sabor. O sal, ele proporciona ali a sensibilidade do paladar. Se nós pegarmos um copo de água, seja de um rio insalubre, seja de um poço muitas vezes fétido, ela é água. Se nós colocarmos o sal, ele vai continuar sendo o mesmo sal. Ele não vai mudar as suas propriedades. Assim somos nós. Estamos na terra e dentro das características que hoje nós adquirimos, nós temos que procurar fazer o nosso melhor, onde e com quem estivermos, respeitando as adversidades e principalmente os obstáculos e barreiras a que todos nós estamos sujeitos. E Jesus vai arrematar dizendo: vós sois a luz do mundo. Se o sal da terra é para agora, se o sal da terra é para o mundo de provas e expiações, se ser o sal da terra é uma condição terrena que hoje nós nos encontramos, ser a luz do mundo é futuro. Seja vós a luz do mundo. Ele fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então é futuro por quê? Porque é a nossa destinação. Hoje nós somos o vagalume. Hoje nós alternamos entre luz e trevas. Luz quando acertamos, luz quando fazemos o bem, o amor e a caridade. Trevas quando ainda variamos para a inveja, o ciúme, o ódio e a maledicência. Somos esse vagalume, piscando e acendendo alternadamente. Mas ainda conseguimos ser notados como o próprio vagalume. A vela também é luz. Na falta hoje daquele que é uma das modernidades de tecnologia que se chama a luz elétrica, a vela muitas vezes é um socorro. E iluminando, nós iluminamos também aos outros, porque muitas vezes as pessoas até têm a vela, mas não tem onde acender, não tem uma chama, não tem um fósforo, não tem como proceder. Então, quando nós acendemos a nossa vela, além de iluminar a nós e aos outros, eles terão a oportunidade de também acender a sua e levar adiante. A busca não é para ser o sol. Sim, o sol é importantíssimo, uma estrela de quinta grandeza. Fornece uma energia, um calor tão necessário à nossa evolução. É essa fonte energética da nossa transformação moral. O sol, que todos veem, mas chega um momento em que essa própria grandeza, por maior que seja a sua necessidade, ele também oferece uma outra forma de luz para que se faça ser conhecida para nós. A lua, com toda a sua sensibilidade. O luar é uma luz calma, serena, é uma luz de reflexão, é uma luz para que nós possamos pensar com consciência na nossa caminhada terrena. Então, Jesus, para nós, não é simplesmente um religioso. Jesus não é simplesmente um mito ou uma lenda. Jesus, para nós, é guia e modelo. Sim, onde todos nós buscamos aurir as forças necessárias para a nossa caminhada terrena. Não precisamos nos tornar místicos, mas não precisamos também convencer ninguém. Se nós tivermos que auxiliar, se for esse o nosso papel, que seja pelo exemplo, que seja pela nossa vivência do Evangelho, que nós possamos, sim, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, amando para melhor servir, servindo para melhor amar. Que Jesus possa, sim, anular as nossas imperfeições, para que nós, ferramentas imperfeitas, possamos, nas mãos hábeis dos seus
instrutores, dos seus auxiliares diretos, poder extrair de nós o nosso melhor. Onde e com quem estivermos, que possamos ser, como Paulo de Tarso nos ensina, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Este é o nosso objetivo, né? Então, vocês vão me perdoar a empolgação, eu esqueci, mas para os nossos próximos programas, podem interagir, podem mandar perguntas, nós vamos procurar falar menos e responder aí as dúvidas e os questionamentos. É um processo, é um projeto, é uma oficina e, né, contamos com a compreensão de todos. E chegamos no nosso momento. O tempo, infelizmente, ele ainda é, né, um cobrador autêntico, ele ainda é muito eficiente e nem sempre nós temos esse tempo todo que nós queremos. E assim como no início, nós pedimos a Deus a sua proteção, nós pedimos a Deus o seu amparo e a sua misericórdia para conosco e para todos aqueles que caminham neste mundo, nada melhor do que encerrarmos fazendo, sim, referência à oração, a mais perfeita das orações, aquela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma ótima semana, de muitas alegrias, paz e de muitas realizações. Até a nossa próximo encontro, quarta-feira, dia 28, que assim seja. A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresentou Programa Gotas de Luz, com Sebastião Cândido.